Então, o Senhor Deus criou todas as coisas, inclusive esse dia chamado hoje. Céu azul, o ar sem cor e o sol que ilumina essa manhã. Por meio dele, tudo foi criado e viu que era bom. Um dia profere essa mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. E ainda assim, ela ressoa por toda a terra, até os confins do mundo. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Quantas são as Tuas obras! Fizeste todas com sabedoria. A terra está cheia das Tuas maravilhas. Também nos criaste como obra-prima, a Tua imagem, e nos colocaste nessa terra para que nossa vida Te glorifique e em Ti se regozije. Deste-nos fôlego de vida, amizade contigo e uma existência tecida de prazeres simples e profundos. Momentos com quem amamos, o descanso de um sono tranquilo, um pão de queijo com café no fim de tarde chuvoso. Porém, por causa do pecado que nos corrompeu, tudo traz respingos e manchas debaixo do sol. Há prazeres, mas também há risco de vícios. Há dias de descanso, mas também há cansaço. Há um corpo que se move, mas também adoece. Há riquezas, mas também há pobrezas. Há uma alma indesculpável e uma eternidade plantada em nosso coração. Uma incompletude que nos atravessa, gemendo pela restauração de todas as coisas. Graças a Deus por Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício redimiu e reconciliou consigo todas as coisas, e nele tudo subsiste e ganha um significado eterno. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta aqui, mais um vídeo. Fiquei muito feliz com o feedback de vocês, com os comentários, com todos os retornos que eu recebi e muito motivada para o próximo vídeo. Inclusive, estou já com uma ferramenta nova de trabalho aqui, então também me falem como ficou o som. Foi um presente de uma amiga querida. Bom, gente, aqui é um espaço, vocês já sabem, né, para você entrar, tomar uma xícara de café, ou de água, ou de chá, e a gente compartilhar sobre coisas dessa vida de uma maneira leve e significativa, né? E que a gente vai conversar hoje, acho que já deu para sentir o gostinho no início do vídeo, e eu queria começar com uma pergunta para vocês. Você já se sentiu culpada por desfrutar das coisas boas dessa vida, como se você estivesse trocando Deus? Ou foi só eu já que me senti assim? Já ficou em dúvida se para seguir a Jesus você teria que então viver uma vida como se fosse um monge, né, isolado no alto da montanha ou no deserto, sem nada, apenas vivendo de ar e, e orações e achando tudo que pertence a esse mundo ruim? Sem perceber, a gente acaba interpretando algumas coisas erradas, né? Isso em tudo na vida, né? A gente divide, né, uma forma dualista, como se para seguir a Jesus agora então eu preciso ser espiritual. E esse ser espiritual é não ter prazer em nada desse mundo, não desfrutar de nada desse mundo e considerar tudo aquilo que é físico e material algo ruim, algo mal, e eu não posso, né? Então, eu não posso comer uma comida gostosa, eu não posso achar legal estar com amigos me divertindo, eu não posso gostar de um café, eu não posso nada que é material, porque a matéria é ruim, né? E aí, tudo que é espiritual é bom. Então, se eu vou na igreja, se eu oro, se eu leio minha Bíblia, isso sim é espiritual e isso sim é bom. O resto, não. Então, eu não sei vocês, mas no início da minha caminhada, eu
abracei um pouco dessa teologia e ideia errada do que é seguir a Jesus. E eu percebo que desde então, na minha caminhada, o Senhor tem redimido a minha ótica e me ensinado como me relacionar de uma maneira inteira e correta com as coisas que Deus criou. Mas de onde vem essa ideia? Existem textos que reforçam isso, né? Então, um extremo que a gente cai é porque nós comparamos Deus com as coisas, né? Então, existe sim um lugar para abnegação no chamado da vida cristã, né? Jesus fala: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a gente entende que é como se a gente não fosse viver mais nessa terra, mas pelo contrário. E aí também tem Paulo, né, que fala que ele considera tudo como nada comparado ao ganho de conhecer a Cristo Jesus. Ou seja, tudo que ele tinha nessa terra, prestígio, reconhecimento, conhecimento, bens, tudo, ele considerava como perda comparado ao ganho de conhecer e viver para Deus. Então, quando a gente entra numa comparação, obviamente tudo é inferior. Mas Jesus ele não está em competição com as coisas desse mundo, porque foi ele que criou todas as coisas. Então, essa tensão entre a supremacia e a excelência de Deus e as coisas criadas por Deus não deveria existir. Então, o que que a gente deveria fazer, né? A gente abraça essas coisas, a gente rejeita essas coisas, a gente usa, a gente evita, a gente desconfia. Lá em Gênesis, quando tudo começa, existe o relato da criação e tudo que Deus fez é bom, né? A gente vê o pecado entrando no mundo e aí por causa do pecado as coisas foram corrompidas, né? Então existem essas manchas que hoje nos apontam que existe um problema, né? E esse problema é o pecado. Ele afetou não só a criação, né? Ele afetou a gente, ele afetou o ser humano, ele afetou os nossos relacionamentos. Então, como a gente se relaciona com Deus e como a gente se relaciona com os outros e com as coisas criadas de Deus está quebrado. E aí, por causa dessa queda, por causa da inclinação pecaminosa do nosso coração, muitas vezes nós idolatramos as coisas criadas por Deus. E o que seria essa idolatria, né? A gente pega os presentes de Deus e transforma em deuses, né? Em ídolos, ou seja, a nossa alegria plena, nossa satisfação e principalmente a nossa existência, ela depende objetivamente daquelas coisas. Então, nada mais é do que a idolatria é colocar algo no lugar de Deus, né? Então, aquilo dirige a nossa vida, né? Aquilo orienta a nossa vida, né? Então, o problema não são as coisas dessa terra, não é o trabalho, não são os bens, não é um café, não é um doce, não é uma família, não é riqueza, não é uma casa, não é um carro, não é o dinheiro, não são as coisas. O problema é quando essas coisas não são meios e sim fim, ou seja, nós dependemos dessas coisas para viver. Então, ao invés de reconhecer que aquilo foi criado por Deus de uma maneira boa para me servir e para que eu use e administre essas coisas para servir quem eu amo, eu acabo pervertendo isso e usando simplesmente como uma fonte finita de sentido. E aí eu vou me frustrar, obviamente, porque não existe nada nessa terra que vai satisfazer plenamente a nossa alma. Existe uma frase de Santo Agostinho que fala que nossa alma está inquieta e ela não descansa enquanto ela não encontra descanso em Deus. Então, esse descanso pleno, essa satisfação completa, ela só pode ser encontrada em Deus. Mas também não é aquele outro extremo que eu trouxe aqui, de abrir mão das coisas, viver com menos, como se fosse um minimalismo gospel. Mas aí, entendi. Então, as coisas são boas, eu preciso das coisas, tudo que Deus criou é bom,
Porém, existe uma interpretação também errada nesse outro extremo, de que é usar a Deus para obter as coisas que eu considero boas. Então, eu não coloco meu coração e minha satisfação em Deus, mas sim nas coisas. E tudo isso são perigos, obviamente, para o nosso coração. E muitas vezes, por causa desse zelo, a gente acaba se relacionando de uma maneira errada também com Deus, né? Então, existe algo que é chamado de teologia da prosperidade, né? Que é usar a Deus, então, para obter essas coisas, e aí o sinal de que eu creio em Deus e de que Deus está na minha vida é se as coisas estão dando tudo certo, se eu possuo bens, se eu possuo riquezas, mas isso também não é uma visão e uma forma de vida cristã correta, né? Tudo isso não é um meio para nos aproximar de Deus, não é a maneira também correta de solucionar esse problema do pecado e da idolatria. Vocês conseguem perceber que em todos esses extremos a gente continua lidando de uma maneira errada com a criação? Ou a gente exagera no valor dessas coisas, ou a gente nega demais o valor delas. Bom, gente, então onde está a solução? A Bíblia apresenta um caminho muito mais profundo. Tem um livro que eu reli recentemente e ele traz de uma forma muito sistematizada e clara tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Inclusive, vou deixar o nome dele no final. Chama As Coisas da Terra. E o nome do autor é Joe Rigney. Ele tem uma citação que diz assim: Deus é um Deus vivo e atuante. Por isso, as Escrituras estão repletas dos seus poderosos atos e maravilhas para que conheçamos e o glorifiquemos. Logo, a obra reflete o Criador, porque Deus é o autor. Uma outra citação de um outro autor diz assim: Não aprendemos a conhecer e glorificar a Deus independente das suas obras, mas pelas e nas suas obras, na natureza e na graça. Ou seja, gente, a criação, as coisas dessa terra, elas não são um obstáculo para a gente conhecer a Deus. Pelo contrário, elas são um meio. Só que a forma que a gente olha para elas precisa ser por uma lente, por uma janela correta. Não é, então, por fim, separar aquilo que é sagrado daquilo que é comum, aquilo que é secular, por exemplo, mas é sobre o que acontece no nosso coração. Sempre é sobre o nosso coração, né? Jesus, ele sempre exortou o nosso interior. Uma das coisas que ele mais exortava os fariseus era sobre o interior, sobre como o nosso coração que é corrompido, sobre como as obras externas elas não nos santificam, sobre como a gente precisa de Cristo mudando todas as coisas. E como diz Marcos Almeida na música dele Sagrado, né, fala assim: E agora tanto faz o que é sagrado, nada importa se isso tudo não for antes santificado, bem no interior do meu peito deserto. No fim das contas, então, gente, não é abandonar as coisas da terra e nem viver presos a elas. A questão, então, é o que governa o nosso coração? Como a gente tem vivido? Aonde a gente tem olhado? E como que a gente tem se relacionado com as pessoas e com as coisas? O maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Então, todas as coisas criadas boas que o Senhor fez, elas servem para nós amarmos a Deus com elas e amarmos ao próximo, porque nós somos mordomos, né? Nada é nosso. Tudo vem de Deus. E ele nos permite desfrutar e viver dessas coisas e nós precisamos cuidar delas, né? Nós temos uma responsabilidade de zelar, de cuidar e de utilizar da melhor maneira, buscando o reino de Deus, né, sobre todas as coisas. Então, quando Paulo fala para os filipenses pensar nas coisas do alto, considerar as coisas do alto, ele não está
falando para a gente viver uma vida imaterial, onde a gente fica só navegando nas coisas espirituais e das ideias, mas quando eu tenho uma visão e eu busco viver uma vida diante de Deus, eu consigo desfrutar dessas coisas com o meu coração e orientado para Ele. O amor de Deus, então, é aquele amor que ordena todos os outros amores. Deus, ele deseja ordenar as nossas afeições, ele deseja alinhar os nossos afetos, os nossos sentimentos e a forma como a gente enxerga, como a gente vê e como a gente se relaciona de uma maneira equilibrada com todas as coisas. E aí a gente começa a viver então de uma maneira diferente, de uma maneira livre, responsável e cheia de prazeres, porque na presença de Deus há alegria e há delícias perpetuamente. Então ele é o Deus que deseja se alegrar na sua criação e deseja que a sua criação se alegre nele, desfrutando das coisas que ele criou. Daí a gente tem gratidão, a gente tem liberdade, a gente ora e a gente faz todas essas coisas porque a gente ama a Deus. Assim, as dádivas e os presentes de Deus, elas deixam de competir com Deus e passam então a apontar para Ele. Ela torna como se fossem raios do grande sol que é Deus em sua grandeza e a gente segue até a fonte que é Ele. Agostinho fala assim: pouco te ama aquele que não goza das tuas dádivas, dádivas que nos deste para expandir nossa mente, alargar nosso coração, enriquecer nossa alma e aumentar nossa força, a fim de que possamos amar-te plena e supremamente e cada vez mais para todo sempre. Então, não é rejeitar as coisas, mas é viver para Deus, desfrutando, administrando e servindo a Ele com elas. É sobre receber todas as coisas como um presente e devolver tudo em gratidão a Deus. Como disse o Chesterton, vocês dão graças pela refeição. Tudo bem, mas eu dou graças pelo teatro, pela ópera, graças pelo concerto, pela pantomima, por abrir um livro, por desenhar, caminhar, brincar, dançar, e graças por mergulhar a pena na tinta. Gente, isso muda tudo, porque a nossa vida com Deus passa a afetar a forma como nós relacionamos com todas as coisas. A gente deixa de ver o mundo como algo mal e como uma distração e passa a ver ele como uma revelação, como se fosse uma janela que a gente olha para Deus. E aí, quando isso acontece, até as coisas mais simples ganham significado. Jonathan Edwards disse assim: tudo parecia mudado, parecia haver como que um olhar doce, ou a aparência da glória divina em quase tudo. A excelência de Deus, sua sabedoria, sua pureza e amor pareciam aparecer em tudo: no sol, na lua, nas estrelas, nas nuvens e no céu azul, na grama, nas flores, nas árvores, na água e em toda a natureza. É isso que Cristo faz. Ele não nos salva somente do pecado, ele restaura a nossa forma de viver, de ver, de amar. Então, a partir da mediação de Cristo, a gente pode viver nessa terra sem idolatrá-la, mas também sem rejeitá-la, vivendo como bons mordomos, recebendo tudo com ação de graça e usando tudo para a glória de Deus. Porque no fim, nada é realmente secular para quem vive para Deus. E tudo encontra seu lugar quando o nosso coração encontra lugar nele. Deus deseja nos fazer filhos maduros, filhos que reconhecem o bom Pai, doador de boas dádivas e que busca amar a Ele acima de todas as coisas e se relacionar de uma maneira sábia e que aponte para a eternidade, sabendo que essa terra e essas coisas, elas não são o fim em si mesmo, mas elas refletem raios da glória de Deus. Um beijo. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês pensam sobre esse assunto. Eu vou gostar muito de saber.
e até o próximo vídeo. Tchau, amiga!